começando Paulo Ricardo, eu sou o professor Paraíba, esse que vos falo aqui. E a gente está com mais uma live aqui no Verde Capoeira, onde a gente vai falar sobre o tema quem é você nessa crise? Quem é você nessa crise? E quais decisões você tem que tomar nesse instante? Quais decisões você tem que tomar agora? O que está no seu controle? O que não está no seu controle, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos estar dizendo aqui nessa live, tratando sobre quem é você nesse momento de crise, né? Você capoeirista, você profissional de capoeira, como que você está agindo ou como você deveria estar agindo nesse momento, né? Existem alguns tipos de pessoas, alguns tipos de reações nesse momento que é tão complexo para todos nós, né? Independente da área, mas nós vamos falar especificamente, né, para os capoeiristas, para os mais especificamente ainda para os profissionais de capoeira, aqueles que trabalham, aqueles que vivem de capoeira, aqueles que dedicam, né, a maior parte do seu tempo a estarem aí, né, trabalhando e dando aulas de capoeira, né? Então esse tema ele é muito pertinente para o momento. Nós temos aqui algumas ideias para vocês, alguns questionamentos, né? E vocês que tiverem alguma dúvida, pode estar colocando para a gente aí também, tá bom? Você tem uma pessoa que perguntou aí sobre o workshop, daqui a pouco a professora Laís ou a instrutora Bruna coloca aí para vocês a resposta, tá bom? Elas vão estar no suporte aí e vão colocar. É muito importante que nós venhamos entender o que está acontecendo, como nos posicionar, e é sobre isso que nós estaremos falando aqui nessa live de hoje, beleza? Isso daí, pessoal. Então, é muito importante essas coisas aí, começando o Paulo Ricardo estava fazendo essa breve introdução para nós, né, de o que está na nossa mão, o que está no nosso controle de fazer agora, né? Como é que está essa situação? A gente precisa avaliar, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que se esconder, tem que aguardar, tem que esperar, né, a tempestade passar para a gente voltar para agir, né? O que está no nosso controle, o que não está no nosso controle, e como que a gente pode tomar decisões mais assertivas nesse momento para que a gente tenha um resultado diferente lá na frente, né? O que está nas nossas mãos aí. Então vamos lá, mestrando. Vamos lá. Então, pessoal, boa noite você que chegou aí, tá? Toda a galera. Às vezes a gente não para durante a live porque o conteúdo ele é bem bacana e às vezes a gente não costuma parar, mas que espero que todos vocês possam gostar e se estiverem tendo dúvidas, pode mandar. Será um prazer estar respondendo aí para vocês. Então, o que fazer durante a crise? Durante a crise, nós temos que imaginar o seguinte: existem 3 tipos de pessoas em todos os momentos de dificuldade, professor Paraíba. 3 tipos de pessoas em toda dificuldade, em toda crise, e existem determinadas reações. Qual seria o primeiro tipo de pessoa? O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa, tá? O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que não entendeu o que está acontecendo e não está nem aí e não vai fazer nada. Durante a crise tem aquele tipo de pessoa que deixa a vida me levar, não faz nada, não está nem aí. Estão passando, todo o planeta está passando, todas as áreas estão tendo dificuldades, né? Então isso é normal, crises na vida é normal. Mas essa crise é diferente de todas. Sim, ela pode ser diferente, né? E nós sabemos que você tem que saber uma coisa, que tem 3 coisas que mudam a realidade do ser humano, do planeta, né? Que nós aprendemos isso aí e concordamos há pouco tempo com esse ponto de vista e nós estamos transmitindo para vocês, que é guerras, revoluções e pandemias. Essas 3 coisas mudam, né, o planeta. E quando vem esse tipo de crise, nós temos que nos posicionar de alguma forma. E primeiro tipo de pessoa que vem é essa pessoa que não está nem aí, para ela tanto faz se sobe o rio, se desce o rio, não está nem aí. Qual seria o segundo tipo de pessoa? O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que ela até se preocupa, ela até sabe que está acontecendo alguma coisa, ela até entende que está acontecendo alguma coisa, que entende até o momento, mas também não faz nada. O primeiro, ele não está nem aí, parece que não aconteceu nada, que não está acontecendo nada, vida me leva, deixa a vida me levar.
Já o segundo, ele até entendeu um pouquinho, ele até está preocupado, mas ele não faz nada. Ele continua tipo assim, vou esperar e vou aqui orar, rezar, para ver o que, que dá lá na frente. E só isso. E bobear nem isso. Bobear, esse tipo de pessoa não faz nem isso. Ele só fica esperando para ver o que, que vai dar, né? Se o dinheiro está acabando, se não está acabando, se tem comida, não tem. Ele até preocupa aí, está acabando. Esse tipo até preocupa, ih, tá acabando, será que eu vou dar aula? Será que eu não vou? Ele até se preocupa com isso, mas ele não faz nada para mudar. E o terceiro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que se preocupam, que entenderam o que está acontecendo e fazem alguma coisa. Começam a se adaptar ao momento, começam a se moldar à situação. Porque nós temos dito aqui várias vezes, o janeiro de 2020 já não é mais igual. O mundo não é igual estava o ano passado, mudou. Por mais que daqui um ano e meio, volte tudo, libere todas as lojas, todas as instâncias, libere tudo. Pode até liberar tudo, mas vão acontecer algumas alterações. E esse terceiro tipo de pessoa, ele se mobiliza e toma determinadas atitudes para que lá na frente ele venha, já está pronto, já está preparado. Então, já fechei essa parte rapidinho, só para para recapitular, né? Então, o primeiro tipo de pessoa é aquele que não está nem aí, a crise está aí, ele não faz nada, ele parece que nem existe a situação. O segundo tipo de pessoa, aquela pessoa que até se preocupa, sabe que a crise está aí, mas não faz nada. E o terceiro tipo de pessoa é aquele que entendeu, que se preocupa e que faz alguma coisa. Beleza, pessoal? Então, né, você tem que ver aí daqui a pouco onde que você se encaixa. E é justamente isso daí. Você precisa entender, né, isso que o mestrando falou, quais são esses três tipos de pessoa, por que a necessidade da gente fazer isso é compreender quais as possibilidades que você tem de ação aqui, né, desse momento de crise. E você vai se identificar, né, de acordo com, eu acredito que quando ele estava falando, você já estava se identificando, você já estava falando assim, ó, eu acho que estou mais no primeiro, estou mais no segundo, estou mais no terceiro. E uma coisa é legal, para você ainda conseguir definir isso de uma forma melhor ainda, você precisa entender quem é você nesse momento aí. Tá? Então você tem que fazer essa pergunta para você ter clareza do que você precisa mudar e que direção que você vai seguir. Então, a primeira coisa é quem é você. Se é essa a primeira pessoa que ele falou, é a segunda, é a terceira. Então, faça essa pergunta para você mesmo e depois você vai começar a pensar, beleza, eu sou a pessoa que para mim não estava acontecendo crise nenhuma, então agora eu vou começar a traçar o meu planejamento. Que aquele momento que você identifica, você vai saber aonde você está. Então, no caso, se você se identificou mais ali com a pessoa, a primeira que ele falou, que achava que a crise não ia se instalar, que isso daí é só mais um passatempo, não prejudicou tanto você lá no seu trabalho, de alguma certa forma. Então, para você não estava em crise. Então, você é essa pessoa. Agora você está consciente dessa situação toda que tem acontecido. Então, agora você vai determinar. Não, beleza, aonde eu quero chegar então e o que isso está me impedindo? O que essas situações estão dificultando aí a minha caminhada, a minha jornada, os meus afazeres? E se você se identificou com qualquer um dos outros, ou dois, ou três, o três é o ideal. É aquela pessoa que está proativa, aquela pessoa que já viu que ela precisa fazer alguma coisa e ela já está procurando pessoas, ela já está procurando esse conhecimento, ela já está procurando essa capacitação para chegar lá de uma forma diferente. Então, isso aí é bacana de você entender e muito importante. Quem é você nessa crise agora? Aonde você está, né? Você vai ter clareza de onde você está e aonde você está querendo chegar. Por exemplo, se você era um professor que trabalhava lá em escola, você trabalhava lá nas escolas e nesse momento as escolas estão fechadas. Então, é normal, talvez, algumas pessoas pensarem, não vou fazer nada agora, onde eu trabalho está tudo parado, não tem como eu fazer nada agora. E, na terceira pessoa, o que ela faz? Ela vê, não, beleza, não tem como eu ir lá na escola.
Mas eu sei que toda crise, ela tem um começo e ela tem um final. E eu sei que quando voltar as coisas não vão estar iguais. E que eu preciso tomar atitudes agora para compensar quando eu voltar lá. Quando as coisas retomarem. Se retomarem da mesma maneira, tem que ter, você vai ver aqui durante essa live que você vai ter que ter vários tipos de planejamento aqui. Né? Se as coisas voltarem do jeito que era, se as coisas voltarem mais ou menos, quais são as possíveis formas de que você vai ter que trabalhar lá, que adaptações talvez você vai precisar fazer, e isso tudo você vai fazer a partir desse pensamento, você identificando quem você é, onde você está, né? Essa situação que você está agora e aonde você quer chegar, para você determinar essa rota. Então, galera, nós estamos fazendo algumas considerações gerais aqui, mas eu aconselho você que está aí ficar até o final, porque nós vamos dar dicas do que fazer e como fazer até o término dessa live, antes do término dessa live. Então nós estamos fazendo algumas considerações. Então se você quer dicas para você aplicar, então eu quero ser o terceiro tipo de pessoa, o que eu faço? Fica aí que nós vamos falar o que realmente nós também estamos fazendo e como nós estamos planejando para o retorno, o que nós estamos fazendo durante, fica aí. Mas temos que ter esse entendimento geral, então. Então, quando eu devo começar a agir? Eu vou esperar, né? Se você é o terceiro tipo de pessoa, se você identificou que o terceiro tipo de pessoa é aquele que vai ter um resultado, então, a hora é agora. Obviamente, a hora é agora. Né? Tinha um ditado que a minha mãe, né, que é uma pessoa mais velha, mais vivida, ela sempre dizia: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Tem uma sabedoria nisso, né? Um ditado dos mais antigos tem muita sabedoria. Então, se eu posso me posicionar agora, se eu posso começar a fazer determinadas coisas agora, então comece agora. Por quê? Toda ação, ela gera uma reação. Então, se você planta agora, não quer dizer que você já colhe amanhã. Mas, então, quanto tempo? Ninguém sabe, só um adivinho. Quanto tempo na sua cidade, quanto tempo que no nosso país, no estado, cada um vai ter uma diferença de que horas que volta da quarentena, como que volta, porque vão ter adaptações. Então, você já começa agora. Para colher lá na frente, você já começa a plantar agora. E tem várias coisas que dão para fazer. Outra coisa, tem três coisas que não voltam atrás. Que é a flecha depois que ela é lançada, a palavra depois que ela é dita e a oportunidade. Por que você está falando de oportunidade, mestrando? Porque em momentos de crise nascem os novos vencedores. A sociedade ela poderia estar muito mais desigual, mas quando vem uma guerra, quando vem uma crise, quando vem uma pandemia como está acontecendo, as coisas começam a ficar um pouco mais equivalentes. Por quê? O dinheiro começa a mudar de mãos, né? O poder começa... E nesse giro de poderes, né, você tem a oportunidade de passar, né, de galgar outro patamar. Por quê? Vão ter escolas que vão fechar, vão ter academias que vão fechar, mas muitas vão precisar de profissionais capacitados. Muitas academias vão precisar de pessoas capacitadas. E a oportunidade é agora. Para muitas pessoas que daquele primeiro e segundo tipo, é a hora que acabou tudo, já era, perdeu e não sei o que fazer. Mas para quem tem visão aguçada, muda de ramo. Mas para quem é visionário, para quem tem uma visão aguçada, agora é a hora. Então se liga nessa oportunidade, porque a coisa agora fica mais equiparada. É só você pesquisar na história da humanidade, quando houveram esses tipos de crise, o que acontece? Agora vão surgir... Presta atenção, escuta e grave o que eu estou dizendo para você. Vão surgir novos nomes no meio da capoeira. Pessoas que durante a crise fizeram alguma coisa e você nem nunca tinha ouvido falar dela e vai começar a ouvir falar dela. Por quê? Ele enxergou oportunidades onde outros não viam. Vou te dar só uma. Por exemplo, você queria montar um centro de treinamento seu, de capoeira seu. Poxa, se nós pensarmos bem... as casas vão continuar sendo valorizadas porque a maioria das pessoas estão em casa. Agora, e as lojas? Quantas lojas estão fechadas? Quantos empresários que têm lojas não têm mais condição de ficar naquele lugar, naquele estabelecimento? E o que vai acontecer? Vai ficar aquilo lá fechado.
E se você tiver um plano, se você tem alguma reserva de emergência, alguma coisa do tipo, você tem a oportunidade de ir lá e negociar aquele lugar que você às vezes sempre sonhou e vai pagar 30% do valor, vai pagar no máximo 40%. Isso já aconteceu conosco com um salão que nós alugamos há um tempo atrás. Ele chegou há 8 anos atrás a ser R$ 1.900 na época o aluguel. Hoje nós pagamos lá R$ 1.000 de aluguel. Olha a diferença. Foi quase a metade. Então agora é a oportunidade de você acordar e de fazer isso, entendeu? Então eu quero que fique bem claro, para o professor Paraíba passar, dar continuidade, a hora é agora, meu querido. A hora, capoeira, de pensar, de olhar para frente, de olhar a metade do copo cheio é agora. E para a gente começar a agir, então, né? Para a gente começar a agir, a gente precisa, então, olhar e botar o dedinho para cima aqui, ó. Colocar o dedinho para cima aqui e tentar descobrir para onde que está soprando esse vento, que alterações que vai estar tendo aí durante, nos locais onde você trabalha, para você começar a formular suas estratégias. Não tem regra para descobrir isso aí não, essa situação ninguém passou, ninguém tem um manual de como agir em pandemias que duram mais de 2 meses, não tem. Coronavírus dessa agressividade que assolou aí o mundo todo. Então, não tem um manual perfeito para você seguir isso daí. Então, muita coisa você vai ter que deduzir, você vai ter que estabelecer. A gente vai compartilhar aqui algumas coisas com vocês que a gente está colocando em ação e que algumas já tem trago retorno para nós e outras são planejamentos para uma retomada, tá? Para a gente retomar lá o controle de tudo quando as coisas começarem a voltar, tá bom? Então, a primeira coisa é avaliar essa situação. Haverão alterações na capoeira após essa quarentena? Será que as coisas vão continuar igualzinho? Será que na escola onde você dava aula vai continuar igual? Na academia vai continuar igual? No clube? Será que vai ter aquele projeto social ainda? Será que o governo vai ter dinheiro para pagar? Como que as coisas vão proceder nesse momento? Será que as pessoas vão continuar buscando ali pelas aulas, vão querer fazer do mesmo jeito? Ou será que vai ter que ter algumas alterações para esse cenário, né, não se agravar e de repente a gente seguir um caminho que não é o que a gente quer? Então, olha só, uma das possíveis alterações, uma das coisas que a gente tem imaginado que vai acontecer, as pessoas notavelmente vão ficar mais se resguardando. Elas não vão querer ficar em contato direto com as outras pessoas. Então, não que elas não queiram, mas porque vai estar colocando em risco, às vezes, não ela, mas às vezes outras pessoas que elas amam, os pais, os filhos, né? Os avós. Então, essas pessoas vão tender a ficar mais resguardadas. Então, nós precisamos elaborar estratégias, o mestrando vai falar depois mais a fundo de algumas outras estratégias para vocês, mas só para vocês conseguirem compreender. As pessoas, será que elas vão querer ficar em contato físico, como acontecia antes? Por exemplo, quando você treinava lá uma baianada, ou às vezes até puxava outra pessoa para o chão e rolava. Será que a gente vai poder continuar fazendo exatamente dessa forma? Ou será que para fazer dessa forma, será que vai ter que tomar outros cuidados antes? Então, a gente vai ter que pensar nessas estruturas. Por exemplo, a roda de capoeira, as pessoas ficam muito juntas, ficam muito unidas ali na hora de fazer uma roda de capoeira. Será que a gente vai conseguir manter aquele mesmo formato? Ou será que vai ter que ter adaptações? Será que vai ter que espaçar um pouco as pessoas? Será que a gente vai ter que fazer uma roda um pouco maior? Será que a gente vai ter que colocar as pessoas, né, não tão em aglomerados muito grandes? Será que vai ter que dividir as turmas para as turmas ficarem menores? Então tem muitas coisas e vocês vão ver, né, logo mais a seguir, que tem muitos pontos que a gente já pode começar a planejar para quando a gente estiver nessa retomada. Outra coisa é sobre a higiene. Todo mundo chegava, tirava o seu tênis, às vezes fazia sua aula normal, descalço, sem diferença nenhuma. Será que agora a gente vai ter assim? Então, o que a gente tem que começar a pensar num planejamento para, de repente, chegar nesses locais já com uma abordagem diferente. Se vai ter luva, se vai estar com máscara, se vai manter uma distância segura. Como que vai funcionar isso? Vai marcar o local que cada um vai estar treinando? Então, vai ter
algumas coisas assim que são muito prováveis, que se você agora estiver pensando nisso, estiver estruturando isso, na hora que você chegar lá para fazer essa retomada, para voltar lá, você vai ter argumentos. Porque senão você vai chegar lá assim com a escola e falar assim, não, estou aqui para continuar. A escola fala assim, acho que vai dar certo não, capoeira, entra em contato, não, vamos continuar não. Você não tem nenhuma contraproposta, você não vai ter nem como falar assim, não, olha só, se a gente pode trabalhar assim, os alunos vão ficar mais espaçados tantos metros, eles vão tomar esses devidos cuidados, vai ter álcool gel, vai ter máscara e não vai ter exercícios de agarrão, né? Então, tem várias coisas que o mestrando vai aprofundar um pouquinho mais aí como possíveis estratégias para a gente estar fazendo essa retomada, né? Na verdade, nós estamos aqui fazendo algumas prospecções, mas baseado em pesquisa, estudo, né? E algumas até experimentos, né? O professor Paraíba vai estar falando alguns experimentos que nós estamos fazendo, mas vamos falar dessa parte. Bom, você entendeu já o que está acontecendo, você entendeu que é fato, que é realidade, você acordou de manhã e falou, coronavírus é realidade, a crise é realidade, pandemia é realidade, beleza. Lá na sua aula, como que deveria já você, primeira coisa, colocar um plano de ação estruturado, né? Coloque no computador ou até à mão, faça um plano para você apresentar nas instituições, escolas e academias. Questão de higienização que o professor Paraíba começou a citar. Vamos lá, questões básicas. Máscara vai ser básico. Máscara você vai ter que ter várias máscaras, porque nós sabemos que não é qualquer jeito que se usa aquela máscara. Luvas, aquelas luvas descartáveis que são usadas muito pelos dentistas, médicos. Uma caixa daquela de luvas geralmente era R$8 antes da crise, mas agora deve estar por faixa de R$25 uma caixa de luvas. Você vai ter que ter uma caixa de luva. Ele falou do calçado. Você vai ter que ter uma preocupação de deixar, às vezes, na entrada da sua academia, do espaço que você dá aula, um pano lá úmido, de preferência com água sanitária, algum tipo de desinfetante. E esse desinfetante, a pessoa chega, limpa ali o pé nessa superfície e depois entra para o local de treino, ok? O álcool gel vai ter que estar lá 70% direitinho, disponível para todos que forem usar. É legal que você coloque um quadro de regras sobre essa questão de higiene, né? E você pedir para que os alunos também venham de máscaras, que os alunos possivelmente também possam até mesmo vir de luvas, respeitar quando estiver chegando, pisar lá nessa superfície que vai estar com algum tipo de desinfetante, água sanitária. Outra coisa, a questão da estrutura do seu espaço. Você tem que conhecer o tamanho do seu espaço, metros quadrados, e saber quanto que a lei vai estar permitindo naquele momento, estar antenado com a lei, e ver quantos você vai estar colocando naquele espaço. Poxa, mas eu tenho 50 alunos. Você não vai poder colocar num espaço, de repente, de 100 metros quadrados, 50 alunos. Não vai estar dentro da lei. Então, o que você pode estar fazendo? Fazendo rodízios de horários. Entende? Fazer rodízios, você coloca lá, pensa alguma forma de rodízio por nome, por graduação, né? Seria bom que você separasse por faixas etárias também. Então você coloca o rodízio. Por quê? Porque essa questão do distanciamento que vai ter ali. Então você vai poder também oferecer aulas, né? Por exemplo, no modelo, nesse período, aula técnica básica online. Ah, mas como que eu vou fazer? Isso eu estava falando de retomada. Agora, só voltando um pouquinho o raciocínio, pensa no momento de agora. Uma aula online agora, ela é 100% segura para os seus alunos. Ele vai fazer no espaço, mas no espaço da minha casa eu não sei. Nós já temos um conteúdo, né, que falamos sobre como você dar aulas online. Tem toda uma estrutura ali que dá e flui até muito bem se você tiver todo o amparato ali. Agora, voltando para a questão da retomada, você pode trabalhar com questões de circuitos, né? Com estações. Em cada estação você coloca, por exemplo, ele vai treinar determinado movimento, você marca o tempo, assim que terminou aquele tempo, coloca um apito, se você não tiver uma corneta, alguma coisa do tipo,
Pã, tocou, mudou de estação, as pessoas continuam mantendo o distanciamento. Peça para essas pessoas, cada um trazer a sua garrafinha, sua garrafinha de casa, sua garrafinha de água de casa, uma garrafa pessoal, porque não vai ter como ficar tomando do outro, que isso acontece em vários lugares. Então, higiene básica, estrutura no seu espaço de separação, isso falando da sua academia. As escolas, provavelmente, como já está acontecendo na Alemanha, na Eslovênia, alguns países fora do Brasil, o que pode estar acontecendo? As escolas vão funcionar na Áustria, né? A tia da minha esposa mora na Áustria, lá já voltou, está no sistema de rodízio. Tal turma vem segunda, quarta e sexta, a outra turma vai terça, quinta e sábado. Então, você já chega com esse seu plano, mostrando para a escola que você está preparado com higienização, com questão de espaço, porque lá na aula com as crianças você também vai ter que colocar. É bom que você tenha algum material alternativo para que você marque lá que seja de TNT, ou aquele outro material, como é que chama? Aquele que é tipo uma borrachinha, professor Paraíba, para estar marcando lá no chão. EVA, exato, de EVA para estar marcando lá o espaço onde cada criança vai ficar. Não vai ter como você colocar várias também, vai ter que ser de acordo com o espaço de cada escola que você trabalha. Então você vai ter que ter essa especificidade para mostrar para a escola fala, poxa, o meu professor aqui da escola está preparado com questão de higiene, de estrutura da aula, e a sua aula, olha só como é que o plano de aula que a gente está cansado de falar que é importante, a sua aula vai ter que ter início, meio e fim para que as crianças não fiquem entediadas e comecem a querer levantar durante a sua aula. Não adianta querer achar que vai só ficar gritando com as crianças, não. É agora que vai ser uma hora de ter uma metodologia bem apurada, principalmente para esse momento. Então, se ligue nessas adequações, beleza? Essas aqui são algumas ideias baseadas entendendo no que aconteceu no momento, isso para a realidade do Brasil. Lá fora, acredito que, por exemplo, na Europa, nos lugares onde foi mais crítico, possa haver algumas restrições, mas o que você já comece a ler sobre e comece a pegar essas ideias que nós estamos passando aqui e adaptar para a sua volta. Não estamos falando que vai ficar uma vida toda dando aula online, por exemplo. Mas e agora? Se você vive de capoeira, você para ou você continua? E quando voltar? Ah, não, pouco aluno eu não quero. Não, só vai ter pouco aluno se você não tiver plano. Não estou falando que você vai ter 100%, mas quantos você vai conseguir? Vai depender das suas estratégias de adaptação para o momento. E lembre-se, o capoeirista ele sempre se adaptou às mais variadas situações. Então é hora de jogar capoeira agora com a crise. Isso daí. Pessoal, então eu vou falar de mais um ponto aqui e eu queria antes comentar sobre essa situação. Quando o profissional de capoeira ele quis, né, ele sair dos espaços onde ele já dominava e quis entrar nas escolas, ele teve que fazer uma adaptação. Então, assim, essa crise, você pode olhar para ela como algo que vai te destruir, ou você pode olhar para ela como uma coisa nova, de repente até como uma oportunidade, como nós falamos aqui. Entendeu? Se você olhar para ela e falar assim, não, agora eu só vou agir de uma forma diferente. Não precisa ser uma forma assim, nossa, que forma ruim. Encare agora esse momento como uma forma diferente. E dessa forma você vai conseguir ter os resultados. Agora, se você olhar, não, crise vai ser ruim, o resultado vai ser ruim sempre, porque está em crise. Está em crise, não é para você se conformar com a crise. Você tem que se conformar que nós estamos numa crise. Mas não tem que se conformar que ela vai te afetar. Pelo contrário, você tem que olhar para ela e falar assim, isso aí é só situação onde eu ainda não sei como proceder. E assim, você vai começar a pensar estratégias como essas aqui que nós compartilhamos com vocês e vai testar essas estratégias. Algumas vão dar mais certo, outras vão dar mais errado. Você vai desenvolver outras, vai adaptar as que você achou que ia dar muito certo e as coisas vão se encaixando e vai funcionando. Do mesmo jeito que hoje em dia abrir um espaço sem ser academia e escola, que não existia antes, se você for começar a trabalhar lá, provavelmente vai ter que ser uma forma diferente de você dar aula. E durante essa pandemia, do coronavírus, vai ser a mesma coisa. Você vai ter que fazer essas adaptações e saber como trabalhar nelas para você continuar
tirando aí o seu retorno financeiro, você continuar tendo alunos, tá bom? Então vamos seguir aqui. Uma coisa, professor Paraíba, rapidinho, antes de você continuar, que eu me lembrei, me recordei de algo aqui, é o seguinte: cada cidade, cada bairro, cada cidade, cada estado, cada país vão ter algumas especificidades. Mas todo lugar, independente onde for, é só você pesquisar o que está acontecendo, ficar claro, bem claro para você o que está acontecendo naquele local onde você trabalha, naquele bairro, naquela cidade. Pesquise, depois faça uma análise de o que você vai fazer, pense o que você vai fazer e depois vá para o terceiro passo. Não fique só na pesquisa, na análise e fique com medo, não. Pesquise, analise e vá para o campo de batalha, porque é lá que vai acontecer as coisas. Em casa, deitado no sofá, na cama, esperando acontecer, não vai dar nada. Então, se adapte com as especificidades de onde você está e vai para cima. Isso aí. Pessoal, então olha só, agora para ajudar vocês aí ainda mais, é muito provável, na verdade muito provável não, é extremamente provável, que a maioria dos profissionais de capoeira hoje em dia, eles não estão tendo retorno quase que nenhum. É dificilmente uma instituição onde você trabalhava vai continuar te pagando sem ter aulas nenhumas, tá? Sem ter aula nenhuma. Provavelmente se essa escola vai continuar te pagando, se esse clube, se essa academia, alguma hora ela vai começar a exigir de você algum tipo de ação. Se ela não planejar lá, você vai planejar, mas ela não vai ficar te pagando. Se estiver te pagando, não vai ficar te pagando o tempo todo. Então você precisa pensar sobre essa situação também. E o que você pode fazer agora, o que está no seu controle agora, para você começar a ter retorno. Começar a ter retorno agora, enquanto está em crise. Não, mas as escolas estão paradas, a academia está parada. Será que você não tem nada para fazer? Será que é a hora de você, de repente, mudar de trabalho? Ou se tem alguma coisa que você pode fazer agora ainda? Tá? E é disso que a gente vai falar nesse último ponto aqui, que é o nosso último... Segura aí, galera, que agora são dicas específicas agora. Então, olha só. Quem ficou aí vai ser privilegiado. Vou falar de coisas que nós estamos fazendo, tá bom? Que tem dado certo para nós. Aulas online. A gente já comentou aqui, mas eu vou falar mais especificamente. A gente já tem conteúdos aqui nas nossas plataformas falando mais a fundo sobre isso, mas eu vou entrar aqui um pouco nesse assunto. Por exemplo, aulas online. Como que você distribui essas aulas? Porque não é simplesmente você abrir aqui e começar no Instagram ou no Facebook. Se você for fazer dessa forma, provavelmente não vai dar bom, não vai dar muito certo. Você não tem como controlar, não é um ambiente onde você tem controle. Então, você não tem como saber quem está fazendo, para você cobrar, enfim. Você não tem como direcionar os seus alunos com muita facilidade, com um certo controle. Então, você vai ter que estruturar isso para você ter um retorno mais imediato agora, né? E você não pode ficar mensurando pelo quanto você ganhava lá atrás e dentro dessa nova estratégia. Encara isso como um novo projeto. Encara essas aulas online como um novo projeto que está nascendo agora. Então, você vai trabalhar com ele de forma crescente, você vai adaptar a sua forma de dar aulas, tá? Para serem distribuídos de uma forma online. E a gente tem algumas formas de fazer isso. Existem plataformas, por exemplo, como a Hotmart, a Express, enfim, ClickMembers, existem algumas, WordPress, quer dizer, existem algumas plataformas onde você consegue construir, montar uma área de membros, onde você consegue colocar as suas aulas, criar uma senha, um login para o seu aluno conseguir fazer as aulas. Algumas são pagas, outras são semi-gratuitas, e você consegue criar uma plataforma e colocar ali dentro as suas aulas, direcionando, de repente, pela faixa etária de alunos, entendeu? Pela idade dos seus alunos. É uma forma que tem funcionado, né, de uma forma bacana para nós. A gente está compartilhando aí com vocês. Agora, as redes sociais são completamente descartáveis? Não. Elas são importantes também para a divulgação do seu trabalho. Então, se você era uma pessoa que não tinha uma presença digital forte, agora é hora de você investir nisso. Por quê? Agora não tem como você se mostrar mais para o seu aluno. Não tem como você ir lá na escola fazer uma apresentação. Vai ter que ser aqui, ó, através das redes sociais. Então, é hora de você começar a investir um pouco mais nisso. Investir, às vezes, é dinheiro e, às vezes, é investir o quê? No que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo.
e em estar ali, às vezes, publicando um conteúdo de qualidade para os seus alunos, de estar direcionando eles, de estar programando aulas diferenciadas, de estar criando conteúdos que antes você não tinha necessidade de fazer isso porque você estava 100% no presencial. Então, você fazia o seu marketing com as pessoas ali no tete-a-tete, ali no dia a dia, conversando ali, sendo bom de papo, né, com todo mundo. Um marketing de um passo. Então agora é a hora de você começar a escalar isso daí através das redes sociais. Onde você tem a possibilidade de atingir mais pessoas, mas é uma outra forma de se trabalhar. Tá? Então as redes sociais elas são muito importantes para esse momento agora. Para você ter ações que vai te dar um retorno mais imediato e também no longo prazo para quando as coisas retornarem. Ferramentas de teleconferências. Qual a diferença de ferramentas de teleconferências para plataformas? As ferramentas de teleconferências são aquelas do tipo do Zoom, onde o Hangout, ferramentas onde você consegue, até algumas coisas, por exemplo, eu acho que o Facebook, o Message do Facebook, algumas delas conseguem colocar várias pessoas ao vivo em contato, de forma que você consegue ver a outra pessoa e ela consegue te ver. Skype, né, é uma das mais famosas aí também. Você consegue colocar as pessoas visualizando uma a outra. Então, a aula só não tem como você tocar na pessoa, mas tem como você ver a pessoa fazendo, e a pessoa que está lá do outro lado assistindo e fazendo também. Ela pode perguntar naquele momento que ela teve uma dúvida e a aula vai acontecendo, obviamente não de uma forma como a gente consegue no dia a dia, estando próximo ali da pessoa na academia, numa escola, mas você consegue dar uma excelente aula dessa forma, né? E até te força a tornar os seus conteúdos da capoeira, explicar de uma forma ainda mais clara do que antes, quando você poderia somente mostrar e as pessoas já conseguiam copiar a maior parte do movimento. Agora você precisa ter mais clareza ainda sobre aquilo que você ensina. Vai ter metodologia, né? Uma metodologia mais apurada. Agora é a hora de quem sabe ensinar, tem que saber mesmo. Se você não sabe, você tem que ir atrás de onde e para aprender como a ensinar capoeira, né? Só para dar fazer entre parênteses aqui, professor Paraíba, o pessoal se ligar nisso. O simples fato de eu treinar capoeira não me habilita a dar aula de capoeira, né? Até se eu fizer a capoeira apenas, daqui uns 20 anos, igual eu demorei 20 anos para chegar e tal. Mas se você buscar um lugar onde te ensine a dar aulas, você entender como que é metodologicamente o processo, aí é essa hora agora você vai aplicar. Porque agora se você só usava aquele audiovisual, né, aprendizado audiovisual de mostrou, acabou, pronto. Aí não sabe posicionamento, não conhece o corpo direito, não sabe métodos de como que fala, como que se prostra. Então, mas existem lugares, tá? Tem lugares que, se você procurar, vão te ensinar a como dar aula de capoeira. E era justamente o que eu ia falar agora. Opa, então é transmissão de pensamento. Se preparar para poder fazer essa retomada. E você vai fazer justamente, como você estava comentando aí agora, é hora de estudar, galera. É hora de planejar. É hora de pensar nas coisas que você, de repente, nunca tirou para fora, nunca fez. Coisas novas aí. E as estratégias, sabe aquelas estratégias que você utilizava lá antes para poder ter alunos? Elas não funcionam mais. Ou então elas não vão funcionar tão bem mais. Então você precisa chegar lá com coisas novas. Você precisa potencializar as que ainda vão funcionar. Você precisa criar formas de intensificar elas. Vai. Olha só, uma coisa que ele está falando, que às vezes tem mestre, tem professor, o pessoal vem assim, né, falando, não, mas que novas coisas. Ele não está falando de mudar fundamento de capoeira não, tá, gente? Ele não está falando de ritual, de fundamento, de tradição, de nada disso. Ele está falando justamente de método de ensino, ok? Cada um com a sua base, com o seu conhecimento de história da capoeira, com o seu fundamento, você vai ensinar, ok? Mas só é o que eu disse, você ter a sua bagagem, esse é o mínimo que você tem que ter, você só fez o mínimo. Mas para você transmitir isso para outras pessoas, não é tão fácil, ok? Então é disso que ele está falando, não é mudar,
né? Porque às vezes algumas pessoas pensam, ih, ela tá falando um negócio de coisa nova, de fazer aula na internet, plá, 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 e não sei o quê. Não é mudar a capoeira, pelo contrário, é difundir a capoeira com qualidade. Desculpa, vai lá, continua aí. E vou dar uma de brinde aqui para as pessoas. O que a gente fazia, né, no presencial lá? A gente reunia, às vezes na escola, reunia todo mundo e você fazia o que lá? Uma apresentação, uma aula experimental. Mas o que era o ato aqui dali? Você reunia as pessoas para ver o seu trabalho. Você sabia que é possível você fazer isso na internet também? Para muito mais pessoas. Tem formas de você fazer isso, tá? Nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, YouTube, Google, praticamente todas as redes sociais, elas, se não começam já habilitando isso aí para as grandes marcas, e também para as pessoas que estão ali utilizando aquela rede social, logo em seguida elas começam a oferecer esse tipo de serviço. Então, através, por exemplo, do gerenciador de anúncios do Facebook, você consegue reunir as pessoas, você consegue fazer anúncio para as pessoas. Você já deve ter clicado em algum anúncio, já deve ter visto alguma grande empresa fazendo alguma propaganda, ou alguém que também não é uma grande empresa. Você não precisa disso. Você pode começar fazendo isso até, na verdade, com R$5. 5 não, R$6. Né? Você R$6. Fazer isso. Você consegue fazer isso e é como se você... não é como se fosse, né? Bem melhor do que isso. É como se você panfletasse para as pessoas, mostrando ali seu trabalho e falando com elas, vai todo mundo lá na minha academia para fazer uma aula experimental, ou então todo mundo aí na escola, dia tal, vai ter uma aula experimental para você fazer. Você consegue fazer isso de uma forma online. Você consegue reunir essas pessoas e mostrar ali para elas o seu trabalho. Então, você consegue também fazer crescer esse processo de aulas online, se você assim desejar fazer, entendeu? E eu digo que você faça isso, porque nesse momento é uma das coisas que vai funcionar, que vai te trazer um retorno mais imediato. Tá bom? Então, siga procurando por isso, esses conhecimentos, se prepare para fazer essa retomada, para quando eu falar assim, beleza, as escolas vão voltar, eu já sei o que fazer. Eu estudei, me capacitei, estou preparado para a situação A, para a situação B. Você tem vários planos. Um plano A, um plano B, plano C, para N possibilidades, tá? Para você conseguir agir nesse cenário aí. E para a gente fechar um último aqui, agora, de repente, é hora de você investir em novos projetos. Não novos projetos, de repente, fora da capoeira. Novos projetos de coisas que antes você não dava muita atenção. Eu falei uma delas aqui, por exemplo, a sua presença digital, que hoje é tão requisitada e importante para o seu trabalho. Agora, de repente, é hora de você investir nisso. O que você pode fazer para você ser mais conhecido nas suas redes sociais? Vou te dizer aqui algumas delas. Por exemplo, publicar mais conteúdo. A outra é publicar mais conteúdo e conteúdo de valor. Por exemplo, você se considera bom em determinada parte da capoeira? Coloque coisas sobre isso, crie conteúdo sobre isso. E às vezes a gente também acha que a gente precisa ser o rei do berimbau para poder ensinar as pessoas a tocarem o berimbau. Mas tem muitas outras pessoas que sabem menos do que você. Né? Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, ninguém sabe tanto que não tenha nada a aprender. Que não possa aprender. Né? Que não possa aprender. Então, veja só, você pode pegar o que você faz, que às vezes, né, para quem nunca fez capoeira, dar um AU pode ser uma coisa impossível para aquela pessoa. Para você... Já vimos isso, chega a ser quase que ridículo, porque é uma das primeiras coisas que você aprendeu, você já tem 20 anos de capoeira, aquilo para você se torna tão fácil que você não consegue mais ver o valor daquilo. Mas existem muitas pessoas querendo aprender aquilo. Tá? Eu tive uma experiência com isso em relação ao movimento da parada de mão, que é a bananeira. Para mim é um movimento que eu faço quase que todo dia, na verdade eu faço todo dia, né? Desafio lá do alto. Fazemos todo dia. Todo dia, estou quase chegando no 200 já. E já passei. É uma coisa que a gente faz diariamente, mas que para as pessoas é algo impossível. Porque todo mundo anda com os pés, não anda com a mão.
Não fica de ponta Né? cabeça. Né? Então, às vezes, só isso pode ser um produto. Só isso pode ser um produto. Você ensinar a pessoa a fazer uma bananeira. Então, assim, não menospreze as coisas que você sabe. Tem muita gente que quer saber o que você sabe. Tem muita gente que quer aprender a fazer a ginga, que quer aprender a fazer os golpes, quer aprender, de repente, dar um AU, fazer uns movimentos, né, que para você são muitos comuns, são do seu dia a dia. Tá bom? Então é hora de investir em outros produtos. Bacana? E aí, pessoal, vou dar só um bônus aqui antes de nós fecharmos, né? Antes do professor Paraíba fechar a live aí, né? Olha só, bônus. Já parou para pensar no atendimento privado com aula de capoeira, o personal capoeira? Não sei se você sabe, mas aqui na minha cidade, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, existe o personal fight. Aí, além do personal fight, existe o personal de boxe. E eu conheço ambos, um que dá aula de personal fight e um conseguiu montar até o seu centro de treinamento e o outro mudou a sua realidade de vida, comprou apartamento, comprou carro, foi morar numa região mais nobre da cidade, atendendo a elite, né, da cidade. E agora imagina, não vou dar aula de capoeira para essas pessoas. E quem diz que se você estiver levando a capoeira para essas instâncias, eles também não podem fazer capoeira? Quem falou isso? Né? E você, nesse momento, pensa bem, qual seria o seu valor hora-aula de uma aula sua personal capoeira, você levando todos os benefícios que a capoeira traz, né? E vamos falar que fosse só da parte física, só os benefícios físicos que a capoeira traz. Para pensar nisso, que é mais uma opção e vai estar ligado com a situação que está por vir. Se você chegou lá de máscara e luva, é só a pessoa vai estar muito menos preocupada. E sem contar que as pessoas de classe média alta e alta não vão voltar tão fácil para as academias, para as escolas, não. Eles têm condição de ficar mais tempo em casa e mais resguardado. Agora, se você oferece algo que não vai colocar eles no meio da multidão, é só você lá, né? Poxa, olha, pensa bem a possibilidade. O valor do personal é igual quando a gente paga na academia lá para treinar junto com todo mundo, ou quando tem alguém acompanhando a gente, dando um tratamento pessoal é igual? Né? É bem diferente, né? Então vamos olhar para isso. As possibilidades são inúmeras. Ele falou uma aqui que falou assim, poderia ser até ridículo. Pensou você ensinar a fazer bananeira? Às vezes para você é tão fácil isso, sabe? Tocar berimbau. Para mim faço os toques da regional, faço os toques de Angola, faço 20 toques. Tem gente que não sabe fazer um e você pode estar ensinando aí. Enfim, não é a situação. Somos nós que temos que nos posicionar. Pessoal, então a gente vai fechando aqui essa live. A gente espera que tenha conseguido ajudar vocês.